Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre ciências. O nosso assunto de ciências são relacionados à tabela periódica, especificamente na página 49, veja só. Antes de eu falar a respeito do assunto de hoje, vocês têm que entender que a tabela periódica tem várias formas dela ser analisada. Por exemplo, quando nós podemos analisar a tabela periódica em períodos, quando você olha todas as linhas horizontalmente, que são chamadas de período. Você pode analisar a tabela periódica também pelas famílias, quando você analisa ela verticalmente. Então, cada coluna daquela vertical, no caso, seria uma família. Nós podemos analisar ela entre os dois grupos que compõem a tabela periódica, que são os elementos de transição e os elementos transitivos, né? E hoje nós vamos analisar a tabela periódica de uma outra forma, que seria através das suas características metálicas. Então, em relação às características metálicas, podemos estabelecer que a tabela periódica tem três tipos, né? Que são os metais, os não metais, que são chamados também de ametais, e os semimetais, né? São esses três tipos: metais, semimetais e não metais, né? Aí veja bem, os metais, né? Os elementos conhecidos como metais formam substâncias simples que de modo geral conduzem bem a corrente elétrica e o calor. Então, se você tem um objeto metálico que ele conduz a eletricidade com facilidade ou o calor com facilidade, ele é considerado na tabela periódica um metal. Veja, por exemplo, digamos o ferro, né? Você pega o ferro, se você conduzir a eletricidade, se você estiver segurando uma barra de ferro e tocar no objeto que está conduzindo a eletricidade, você vai pegar um choque, porque a corrente elétrica vai passar por aquele ferro. Se você pegar o ferro e deixar ele aquecer no fogo, você vai perceber que ele vem esquentando de uma ponta a outra, e você é obrigado a tirar do fogo ou largar aquele pedaço de ferro. Então, todo objeto metálico, toda substância, elemento que conduz bem a eletricidade e bem o calor é chamado de metal, né? Aqui diz o seguinte: essas substâncias são facilmente transformadas em lâminas e em fios e são sólidas nas condições ambientais, isto é, 25 graus de temperatura. Então, todo objeto metálico ele também pode possuir essas características. Pode ser transformado em chapa, pode ser transformado em fio, ele pode ser amassado, né, com facilidade. A pressão atmosférica do nível do mar. As substâncias simples formadas pelo mercúrio, Hg, que é líquido nessas condições, é a única exceção entre os metais. Veja bem, todos os metais, com exceção do mercúrio, eles são sólidos, né? São duros, são resistentes. No caso do mercúrio, ele é o único elemento que possui características de metais, mas ele é líquido e altamente tóxico para os seres vivos, né? Podendo causar intoxicação, levar à morte, causar queimaduras e uma infinidade de problemas quando tem contato com os seres vivos, né? Só o mercúrio tem essas características. Os elementos denominados não metais, que anteriormente eram chamados de ametais, né, formam substâncias simples que, ao contrário dos metais, não conduzem bem o calor e nem a corrente elétrica, com exceção, importante, do carbono na forma de substâncias simples do grafite. Então, veja bem, a maioria dos não metais, eles não têm essa facilidade. Eles podem conduzir a certa quantidade de calor? Podem, mas eles sempre, por exemplo, se você tem um objeto não metal, aí você aquece ele, então aquela parte que está mais próxima do fogo vai aquecer mais e pode derreter ou pode queimar, enquanto que a outra parte vai demorar um pouco para isso poder acontecer. Em relação à eletricidade, da mesma forma, a eletricidade tem contato com o corpo, esse corpo é não metal, então aquela parte onde a eletricidade tem contato vai ser danificada, vai ser queimada, vai ser eletrocutada, mas a outra parte que não está em contato não vai ser danificada. Aí nós temos o seguinte, que diz o seguinte, né? E são facilmente transformadas em lâminas ou em fios. Dos não metais, alguns formam substâncias simples gasosas nas condições ambientes. Então veja bem, então os não metais, eles também possuem, alguns deles possuem algumas características dos metais, que podem ser transformados em fios e podem ser transformados em chapas, só que eles são bem menos
resistentes do que os metais, né? Em relação aos gases, né, que são não metais, temos o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o cloro e os gases nobres. Então podemos dizer que todo tipo de gás ele é um não metal, né? No caso, esses gases, né, formam substâncias simples, líquida, no caso o bromo, e os demais formam substâncias simples e sólidas. Então nós podemos ter substâncias não metais na forma de sólidos e também na forma de gases. Um exemplo por exemplo, a borracha. Em si, uma borracha ela é formada por vários elementos não metálicos e quando ela tem contato com a eletricidade, ela derrete, mas ela não conduz eletricidade, né? Ela tem contato com a eletricidade, ela queima uma parte, mas não conduz eletricidade com facilidade. Aí nós temos aqui, ó, alguns autores chamam de semimetais alguns elementos que apresentam propriedades intermediárias entre as dos metais e as dos não metais. Eles formam substâncias simples, sólidas a 25 graus Celsius ao nível do mar, né? Dos semimetais de importância prática são o silício e o germânio, empregados em componentes elétricos. Veja bem, os semimetais, eles são frágeis, são elementos frágeis, como os não metais, né? Os semimetais são frágeis como os não metais. Eles têm a facilidade de se quebrar com muita facilidade, né? Se quebram muito facilmente. Então eles têm essa característica, os semimetais têm essa característica comum com os não metais, né? Porque os metais mesmo, eles são sólidos, são duros e são resistentes. Os semimetais, eles também têm características dos metais na condução de eletricidade. Por exemplo, você vai observar aqui o silício e o germânio. Apesar de serem frágeis, ele tem facilidade de conduzir uma certa quantidade de energia, não muito alta, mas uma certa quantidade, e tornando-os perfeitos para equipamentos eletrônicos. Então, por exemplo, essa questão do silício, a questão do germânio e outros elementos semimetais são utilizados em celulares, em computadores, em tablets, né, e em placas, em circuitos de vários objetos elétricos e eletrônicos, né, ar-condicionado, geladeira, ventiladores, né, uma infinidade, tá certo? Agora aqui eu coloquei aqui, antes da gente passar para a atividade, só mostrar aqui o exemplo para vocês. Temos aqui, ó, exemplos de metais, nós temos o cobre e o alumínio. Exemplos de não metais, temos o enxofre e o carbono, né? Observe que são tipo pedra, mas eles farão facilidade. E exemplos de semimetal, nós temos o silício, que é como se fosse uma rocha, mas ainda assim é muito frágil. Aí aqui nós temos, ó, tacho de cobre com 40 centímetros de diâmetro e latas de alumínio como exemplo de metais, né? E em relação ao não metais, nós temos, por exemplo, o enxofre e o carbono, mas também nós temos o diamante, que é um dos elementos mais duros do planeta, é o elemento mais duro do planeta, mas ele é a base de grafite. Grafite, na sua forma mais básica, ela tem uma facilidade muito grande de se quebrar, né? Muito bem. Agora vamos passar para a nossa atividade. Hoje ela só vai ter 4 questões, né? Muito fácil, muito simples, né? Porque hoje o nosso assunto é pequeno. Porque toda vez que nós temos um assunto que é relacionado à tabela periódica, nós temos que trabalhar com uma certa notoriedade. Como assim? Nós temos que ir devagar, porque é um assunto que ele cai em vários tipos de provas, principalmente do nono ano e do ensino médio, cai perguntas relacionadas à tabela periódica, né? Principalmente em química. Então a gente tem que trabalhar com um pouco de paciência. Primeira questão. Em relação às características metálicas, quais são as 3 categorias da tabela periódica? Está muito fácil, a primeira coisa que eu falei no começo da nossa aula. Segunda questão. Na tabela periódica, como são chamados os elementos que conduzem bem a eletricidade? Então a resposta da segunda é um dos 3 elementos que está na resposta da primeira, né? Na verdade é muito fácil. Terceira questão. Na tabela periódica, como são chamados os elementos que não conduzem bem a eletricidade e o calor? Então na segunda você vai colocar o elemento da tabela periódica, os elementos da tabela periódica que conduzem bem a eletricidade e calor. Na terceira, os que conduzem com dificuldade, ou quase não conduzem, pode-se dizer, a eletricidade e o calor. E na quarta questão, na tabela periódica, como são chamados os elementos que conduzem pouca eletricidade e calor, sempre perfeitos para equipamentos eletrônicos, como eu acabei de explicar agora há pouco, tá certo?